Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Sônia Lota e agradeço por você estar aqui junto comigo. O assunto de hoje é sobre a importância do silêncio na comunicação. Veja, nos dias atuais, existe sempre uma pergunta que as pessoas acabam fazendo, que é: como é que eu faço para melhorar a minha comunicação? Como é que eu faço para falar melhor, para expor melhor as minhas ideias? Como é que eu faço para exercer influência? E tudo isso é muito importante e, de fato, faz parte do processo de comunicação. Mas também tem uma coisa que faz parte no nosso processo de comunicação, que é a questão do saber ouvir e a questão do saber calar para poder ouvir. E aí, essa é a conversa que eu gostaria de ter hoje com você. Qual é a importância que você tem dado para o silêncio e para a escuta no seu cotidiano? Eu fiquei pensando numa referência que eu ouvi de alguns médicos comentando o seguinte, que muitas vezes quando eles estão num processo de anamnese para compreender o motivo da visita daquele paciente, aquele cliente deles ali, eles perguntam: "Mas há quanto tempo o senhor está com esse sintoma?" E aí as pessoas falam assim: "Ah, deve ter uns 6 meses". Então respondem assim: "Faz umas 4 semanas". Eles declararam também, né, um certo espanto, porque a pessoa está há 6 meses sentindo alguma coisa, ou seja, seu corpo está sinalizando, ele está falando com você que ele precisa de ajuda, que algo não está bem. Essa pessoa demora todo esse tempo para procurar ajuda. E pensando nisso, eu também comecei a fazer algumas reflexões. Se eu não sou capaz de escutar o meu próprio corpo, a voz do meu próprio corpo, pedindo ajuda, pedindo atenção, será que eu consigo escutar? Será que eu sou capaz de escutar lentamente, genuinamente outra pessoa? E aí a gente precisa refletir sobre isso. Você tem se escutado? Você tem prestado atenção em você? Quando a gente também pensa em mindfulness, pensa em meditação, pensa em fazer orações, entrar em conexão consigo mesmo, ampliar o nosso autoconhecimento, em que momento você faz isso, se não for num momento de uma espécie de um retiro onde você consegue encontrar-se consigo mesmo? Quando a gente não faz isso, primeiro é porque precisamos de uma dose de autocuidado. Tem se falado também muito sobre isso, o autocuidado. Então, eu acredito que a gente precisa desse autocuidado, até porque, pela inteligência emocional, eu tenho que primeiro me conhecer, me cuidar, para que eu também seja capaz de cuidar do outro, de me interessar por conhecer o outro, por ouvir o outro. Então, vamos agora para uma parte mais prática, já que nós fizemos essa introdução, e essa introdução, acredito eu, que nos leva para uma aplicação prática. Tá bom, Sônia, mas como é que eu aplico o silêncio na comunicação? Existe uma frase que diz que o silêncio vale ouro. Em que momentos o silêncio vale ouro, pessoal? Se você estiver numa situação de negociação, de venda, de atendimento, e você ficar com muita raiva, e essa situação pode inclusive acontecer na sua casa, quando você estiver com muita raiva por conta de algo que você ouviu da outra pessoa, avalie se é um momento, o melhor momento para que você fale alguma coisa. Nessas situações, às vezes, mais compensa e é mais estratégico você permanecer calado, ficar em silêncio. Além dessa possibilidade de eu me calar quando eu estou com raiva, ou seja, aguardar um momento onde eu esteja no comando da minha emoção para poder escolher uma fala que seja mais adequada, existem outras situações
onde, por exemplo, eu acabei de fazer uma pergunta para alguém e eu não consigo controlar a minha ansiedade, e essa minha ansiedade faz com que eu preencha um silêncio. E esse silêncio é precioso, porque é o momento onde, depois da pergunta que eu fiz, a pessoa que estava me ouvindo está ainda refletindo, ela está pensando. Se eu que fiz a pergunta ficar muito ansioso, eu vou acabar preenchendo aquele silêncio. Por que a gente, pensando agora aqui junto com você novamente, por que será que nós temos dificuldade de ouvir a outra pessoa ou a opinião da outra pessoa? Vamos lá, alternativas. Será que eu tenho dificuldade para ouvir porque eu sou apaixonada ou apaixonado pelos meus pensamentos, pelas minhas convicções, pelas minhas ideias? E eu acho que isso tudo é tão maravilhoso, tão fantástico, que eu nem me dou conta daquilo que o outro pode contribuir. Então, essa é uma possibilidade. Outra alternativa é se o outro fala uma coisa muito diferente daquilo que eu falei, aí mesmo é que eu perco toda a minha vontade de ouvi-lo. E o mundo seria muito pobre se a gente não conseguisse se ouvir. E eu acho que em algumas situações de polarização, isso acaba até acontecendo, porque se cada um acha que tem a verdade absoluta, a gente não vai conseguir se entender. Essas foram algumas das reflexões, é só uma provocação para que você avalie. Primeiro, você tem se ouvido? Você tem prestado atenção em você, no seu propósito de vida, na sua saúde, no seu autocuidado, nos resultados que você tem obtido? Ou seja, você tem prestado atenção e lido os sinais que a vida e as pessoas têm mandado para você? A outra é o quanto eu consigo me calar e ouvir alguém falar alguma coisa até o final, sem interromper. O quanto eu e você temos conseguido fazer isso? Para uma boa comunicação, a gente sempre fala, né, que é preciso via de mão dupla. Então eu preciso falar, mas eu também preciso ouvir. Obrigada de você ter ficado conosco até agora. Se inscreve no nosso canal lá no YouTube se você está gostando das nossas postagens e recomende também para outras pessoas se você acredita que esse conteúdo está fazendo bem para você e se pode ser útil para ser aplicado no cotidiano de outras pessoas. Até a próxima. Obrigada.